Bem, começou a gravação, então boa tarde de novo. Essa é a primeira reunião do Laboratório Interdisciplinar de Estudo das Religiões para o ano de 2020, primeira reunião de debate, né, de estudo coletivo. A nossa dinâmica, normalmente, em relação aos textos de leitura coletiva, os textos foram separados, encaminhados previamente, né? Espero que todo mundo tenha tido acesso, tenha conseguido ler. Esse texto, ele é um texto até que normalmente conhecido, o pessoal trabalha com ele nas disciplinas, às vezes, né, de teoria de métodos de história ou em historiografia, que é um texto do Hobsbawm, o que os historiadores devem a Karl Marx, né, desse livrinho aqui sobre a história. Eu estou com essa edição de bolso aqui, há uma primeira edição da Companhia das Letras, que é a maior. Essa ediçãozinha aqui, ela é menorzinha, mas a gente tinha disponibilizado o livro e-book não, né, um PDF aí, Piratex, bacana, todo mundo pode ter tido acesso. Então, assim, o que é a intenção, né, por que eu tinha feito já essas indicações? Vocês lembram que lá na nossa reunião de programação, de planejamento, eu havia insistido um pouco da necessidade da gente aprimorar essas nossas leituras de teoria e de método de história. É claro que o grupo, ele não é um grupo somente, né, de historiadores, mas apesar da grande parte dos nossos membros serem da história, né, ou estarem na história, então, essas leituras de historiografia, elas acabam tendo um peso na formação da gente aqui, né? O pessoal que está na graduação está no mestrado já, ou já saiu do mestrado, está indo para o doutorado. Por outro lado, eu acabo puxando um pouco a sardinha por conta dos meus interesses e dos meus vínculos afetivos, políticos e ideológicos, né, com determinada linha de historiografia. E aí acabei achando que por conta também do nosso contexto, tudo que a gente está passando, os problemas todos que nós estamos enfrentando, e esse avanço aí da extrema-direita em cima dos direitos nossos, dos direitos trabalhistas e dos direitos humanos, a gente precisa ter preparo intelectual, teórico, para poder lidar com isso. Em todos os níveis de atuação, seja na nossa atuação profissional, como pesquisadores, professores, seja na nossa atuação política e na vida comunitária, na vida que a gente leva também para fora da universidade, né? Então, eu meio que insisti um pouco em algumas leituras, mas eu espero que todo mundo aqui possa, lógico, né, ir colocando as suas questões em torno. Então, desculpem, assim, tomar essa primeira palavra, eu queria iniciar falando algumas coisas, mas eu não quero de maneira nenhuma achar que a gente está numa aula, isso não é uma aula, aqui é um debate coletivo em grupo, então todo mundo se coloca, tá? A gente aprende juntos, debate juntos, mas eu queria só fazer uma provocação inicial, para a gente poder ir para o texto, e aí ver o que esse texto, como foi a leitura de vocês, que questões foram colocadas, problemas, né? Compreensões ou incompreensões, discordâncias, né, avanços, assim, que a gente pode ter também a partir dessa leitura. Lembrando que esse texto, o Hobsbawm, ele apresentou num evento em 1968, em maio de 1968, né, foi publicado posteriormente, aí em 69, então é um texto também, né, está datado dentro de um debate na historiografia, né, mas é bom a gente entender isso, tá bom? Não sei quem de vocês também viu, eu tinha deixado lá no Facebook uma indicação de um videozinho da TV Boitempo sobre a ciência da história em Marx, né? Agora esqueci o nome do professor que faz, é um léxico Marx que tem da Boitempo, um videozinho curto, bem bacaninha, que eu acho que também ajuda a esclarecer a discussão. Mas aí eu quero começar aqui, rapidinho, fazendo umas citações, tá? Da ideologia alemã, que eu acho que são inspiradores aí para a discussão e que, na verdade, o Eric Hobsbawm está dialogando com elas, né? Então, a primeira citação está no texto A Ideologia em Geral, em especial a Filosofia Alemã, que é de junho de 1846, e diz o seguinte, é uma nota de rodapé.
a nota D. Diz ela: conhecemos uma única ciência, a ciência da história. A história pode ser examinada de dois lados, dividida em história da natureza e história dos homens. Os dois lados não podem, no entanto, ser separados. Enquanto existirem homens, história da natureza e história dos homens se condicionarão reciprocamente. A história da natureza, a assim chamada ciência natural, não nos diz respeito aqui, mas a história dos homens será preciso examiná-la, pois quase toda ideologia se reduz ou a uma concepção distorcida dessa história ou a uma abstração total dela. A ideologia, ela mesma, é apenas um dos lados dessa história. Então, está lá na página 86 e 87. Uma outra nota diz o seguinte: o primeiro pressuposto de toda a história humana é, naturalmente, a existência de indivíduos humanos vivos. Nota A. O primeiro ato histórico desses indivíduos, pelo qual eles se diferenciam dos animais, é não o fato de pensar, mas sim o de começar a produzir seus meios de vida. Tudo bem? Uma outra citação rápida, ainda da ideologia alemã, que está lá no texto Feuerbach e a História, os rascunhos e anotações, diz o seguinte: em relação aos alemães, que se consideram isentos de pressupostos, devemos começar por constatar o primeiro pressuposto de toda a existência humana, e também, portanto, de toda a história, a saber, o pressuposto de que os homens e mulheres têm de estar em condições de viver para poder fazer história. Mas para viver, precisa-se, antes de tudo, de comida, bebida, moradia, vestimenta e algumas coisas mais. O primeiro ato histórico é, pois, a produção dos meios para a satisfação das necessidades, a produção da própria vida material. E este é, sem dúvida, um ato histórico, uma condição fundamental de toda a história, que ainda hoje, assim como há milênios, tem de ser cumprida diariamente, a cada hora, simplesmente para manter os homens e mulheres vivos. Está acabando, gente, a citação. Então, a história aqui, na definição que a gente pode encontrar na origem do Estado e relação do Estado com a sociedade civil, a história seria suceder-se de gerações distintas, em que cada uma delas explora os materiais, os capitais e as forças de produção a ela transmitidas pelas gerações anteriores. Por um lado, continua, por outro, modifica. Isso pode ser especulativamente distorcido ao converter-se a história posterior na finalidade da anterior. Aí, desdobrando isso em relação à transformação da história em âmbito mundial, né, o intercâmbio e a relação com a divisão social do trabalho, diz o seguinte ainda, Marx e Engels: segue-se daí que essa transformação da história em história mundial não é um mero ato abstrato de autoconsciência, da autoconsciência, do espírito mundial ou de um outro fantasma metafísico qualquer, mas sim uma ação plenamente material, empiricamente verificável, uma ação da qual cada indivíduo fornece a prova na medida em que anda e para, come, bebe e se veste. Isso aqui está página 44. Por último, já no livrinho do José Paulo Neto, aquele introdução ao estudo do método de Marx, da expressão popular, ele cita a carta do Engels, de 5 de agosto de 1890, eu não acho aqui para quem que o Engels escreveu essa carta, mas o Engels estava lá num debate, né, e ele vai justificar um pouco, já ali em 1890, aquela crítica do chamado determinismo econômico, né, que rondava ali já no final do século XIX em torno das ideias, né, dos pressupostos do Marx e do Engels. Então, ele vai dizer o seguinte: mas a nossa, de Marx e dele, né, concepção da história é, sobretudo, um guia para o estudo. É necessário voltar a estudar toda a história,
devem examinar-se em todos os detalhes as condições de existência das diversas formações sociais antes de procurar deduzir delas as ideias políticas, jurídicas, estéticas, filosóficas, religiosas, etc., que lhes correspondem. Então, essa aqui é a última citação. Então, é lógico, né? Por que eu estou puxando isso, né? Porque, assim, na graduação, nossa formação, vai depender muito do professor, a gente tem um contato direto com as obras. Né? No caso, a gente está aqui em torno já de um corpo de discussão, um corpo de debate, o Hobsbawm está fazendo isso, né, no texto. Ele já está debatendo com um grupo de especialistas, vamos dizer assim, no evento, né, tentando apresentar essas contribuições do marxismo na historiografia, mas já pressupondo uma certa carga de leitura. Aqui o pessoal que é da história, mais ou menos lê Hobsbawm, né, em muitas disciplinas, principalmente as disciplinas de moderno e contemporâneo, por vezes em teoria e métodos, mas nem sempre isso acontece. E o Marx e o Engels eu acho que é mais difícil ainda. Eu não sei o pessoal das sociais que está aqui, né? Lógico que eles vão ter outras leituras e outras preocupações em torno dessas obras, mas eu acho que não é sempre que na nossa graduação a gente vai ter essas leituras mais específicas, né? Então, eu queria começar por aí. Eu não vou, assim, ficar retomando toda a estrutura do texto, porque eu estou pressupondo também que nós lemos, né? Mas eu queria só puxar a atenção para isso, o que interessa essa leitura do Hobsbawm. Ele, ali, vai chamar a atenção para os objetivos que ele tem no capítulo, né? Que é tentar medir um pouco essa contribuição do marxismo, mas ele deixa bastante claro e separado aquilo que ele está identificando como que seria um chamado marxismo vulgar, lembrando que ele está ali em 68 fazendo um debate já com o estruturalismo, né? E o que ele considera de fato uma contribuição marxiana, talvez para a concepção de história, para as questões da historiografia, né? Do avanço do que ele está chamando ali de uma historiografia moderna, contraposta àquela historiografia do século XIX, né, do chamado positivismo, e como que no século XX, as transformações que a historiografia teve antes da Segunda Guerra e pós-Segunda Guerra, está dado nessas contribuições, né? Então, tem dois eixos ali que são os mais importantes para ele, pelo menos na leitura que eu fiz. Não sei o que vocês vão conversar sobre isso, né? Que tem muito a ver, para nós, historiadores, isso tem muita importância, que é a questão da diacronia, que é a questão da mudança, que é a questão da mudança na sociedade. Veja como nós, historiadores, a gente está sempre pensando isso, né? Aquela chave de continuidades e mudanças, né? O que fica e o que muda. E a gente está pensando no processo. Ali o Hobsbawm usa muito o termo evolução, ele usa o linguajar que está vinculado aí ao século XIX, mas também a uma certa leitura marxista, né? De desenvolvimento, evolução. Mas ele chama a atenção várias vezes para o fato de que esse desenvolvimento não é simplesmente um processo mecânico e linear, mas que acompanha, então, aí todo o entendimento de como que essa ideia de perceber a mudança, ela é essencial e ela é talvez um dos maiores ganhos que a gente tem ao assimilar aí, talvez, ou compreender esses pressupostos marxianos, né? Aí, então, eu falei tudo isso só para puxar o fio, e agora eu vou ficar quietinha. Vocês vamos falando, vamos discutindo, abrir a roda aí, abrir os trabalhos. Fiquem à vontade. Quem quer levantar a mão? Não precisa ficar envergonhados, pessoal. E te pode falar que eu gostei, não gostei do texto, entendi, não entendi o texto, não li o texto. Vou começar, depois apontar os dedinhos. Lilia Rose já estava fazendo ódios de amor ao Hobsbawm lá no Twitch.
Vai, pessoal. Senão vira aula, hein? Não pode virar aula. Aqui nós estamos no coletivo. Sheila. Fique à vontade, Sheila. Olá, pessoal. Vocês conseguem me ouvir? É que a internet aqui tá horrível, então às vezes eu não sei se os outros estão escutando. Eu Estamos gostei do ouvindo. texto. Eu acho que eu já li Hobsbawm em Introdução aos Estudos Históricos, junto com Marx, porque a vida foi dessas. E eu gostei muito desse texto, porque teve muitas coisas que, lendo Marx também, bem, ali no primeiro período, né? Não tinha como esperar muita coisa. Eu não tinha percebido que é sobre as coisas que não são bem contribuição de Marx, sabe? Que para mim, naquele momento lindo, era tudo uma grande contribuição marxista e a história está aí andando por causa disso. Só que aí o texto me fez perceber que não é tão simples assim. E que não é que essas contribuições não sejam significativas que elas são. Inclusive, algumas delas não tinha meio que ideia do que ia gerar, né? Mas eu acho muito interessante essa ideia, primeiro, do que é contribuição do marxismo e não propriamente de Marx, e o que é contribuição de Marx, especificamente. E aí eu fui marcando umas coisas no texto, tipo, de onde essa história parte, do que seria uma história no singular, né, quando ele começa lá falando sobre o século XIX, e essa história que não era tão científica assim, e que era chamada até de positiva quando não tem tanta coisa a ver assim com a escola positivista necessariamente, e sobre como as contribuições para uma nova forma de pensar a história que não necessariamente é aquela história só da luta de classes, inclusive ele problematiza, porque parece que a gente só leu essa parte do manifesto, para falar sobre não só o materialismo histórico, que não necessariamente nasce em Marx, entre outras coisas. Eu gostei bastante desse texto, na verdade eu queria continuar lendo, porque, se eu não me engano, são 3 capítulos sobre isso, não é, Irene? Então, Sim, na coletânea tem 3 sequências de texto, é isso mesmo. Uhum. isso, eu acho que eu vou acabar lendo os outros dois. Aproveitar que as aulas começam hoje e não tem texto ainda para ler. É isso. Muito bom. É bom esse comentário da Sheila, pessoal, porque realmente, às vezes a gente acha que as obras, alguns autores, por conta da sua importância, eles são obras que é aquela coisa, né, professor Pedro, é como se a obra fosse um texto sagrado que não pode ser questionado, né? Os autores entram assim num patamar de santidade, a gente não pode questionar, mas não é nada disso. E ainda mais as obras marxianas, lá no texto Hobsbawm fala, nem sempre a gente teve acesso à produção, e essa produção é produção inacabada. Muita coisa que ficou anotações, enxertos, não deu para terminar, trabalhos que iam mudando também. Então, quando você começa a estudar um autor, você sabe que a obra de pensamento intelectual, ele vai também se desenvolvendo ao longo do tempo, né? As posições dos autores, elas vão mudando, vão se desenvolvendo. Então, tem uma dinâmica própria da obra, uma dinâmica da leitura que é feita e do acesso que nós temos à obra, né? Às obras. E, como disse o Rodrigo, às vezes alguns temas, eles interessam mais para os historiadores naquele momento, por questões que são externas, né? Por questões sociais, políticas, né? Né, Pedro? Não sei se você ia falar alguma coisa, a Fabrícia levantou a mão também. Oi, estão me ouvindo legal? Oi, tá ouvindo, Fabrícia? Pode falar. Ah, tô tentando vencer aqui minha timidez e participar mais, né? Que eu andei um pouco afastada. Mas esse texto do Hobsbawm eu já conhecia, ele foi para a seleção do processo seletivo da UFAL, né? Do mestrado quando eu entrei. E também é um texto que o Rodrigo já tinha debatido com a gente na graduação. Eu confesso que eu não tive muito contato com o marxismo, né? Só no comecinho da graduação com o movimento estudantil, mas eu não aprofundei. E aí, quando eu fui desenvolvendo minha pesquisa, eu encontrei a nova história política, né? Me apaixonei, até hoje eu trabalho com ela. E aí já virei logo a cara para o marxismo, né? Por achar que o marxismo não contemplava a nova história política. E tem aquele lance do enfraquecimento da história política pela influência dos primeiros anos dos análises, né? E do marxismo.
E aí eu andei muito tempo afastada mesmo do marxismo, até reler esse texto do Hobsbawm e entender melhor esse conceito de marxismo vulgar, né? Que muitas vezes através da interpretação de marxismo vulgar, a gente acaba afastando o político, a história política, mas depois a gente vê que muitos marxistas, né, como Thompson e outros, eles conseguem dialogar muito bem com a nova história política. E até o Remon mesmo, quando ele faz a defesa da autonomia do político, né, da existência dela, não como um reflexo do econômico, e aí você consegue entender melhor, que aí eu também até anotei que quando o Hobsbawm explicando, né, e com base nos outros textos que eu também lia para a seleção, que quando o Marx reconhece na base material o fator mais importante, não quer dizer que o determinismo econômico seja superior e despreze todos os elementos, né? No caso, que os outros sejam só reflexos deles. E aí eu consigo trabalhar melhor, né? Até pensar a noção do político mesmo, aí depois eu vim a cultura política, e reconhecer a influência do marxismo e saber separar o que é o marxismo vulgar e o que de fato Marx disse sobre isso, né? Aí era isso que eu queria dizer. Pois é, isso aí já entra nos debates aí da nossa formação, nas linhas do mestrado. Várias vezes a gente conversa sobre isso, né? A importância que era a gente, talvez, tornar um pouco mais público essas divergências ou diferenças teórico-metodológicas na produção nossa interna, para poder medir um pouco mesmo quanto que a gente está aprendendo bem ou está acompanhando o avanço, né? Você falou aí da autonomia do político, eu lembrei, Pedro, você estava falando da jaula de aço, né? Autonomia relativa, que a gente pode pensar aí nessas relações das influências entre um e o outro, bem lembrando aí da relação entre Marx e Weber. E aí, povo, o que mais vocês aproveitaram? Bem, então deixa eu dizer alguma coisinha também. Não tanto em relação ao texto, que eu não pude ler, já li em outra oportunidade, mas não pude reler para essa nossa reunião. Mas eu entendo que, então, ecoando isso que Iriné acabou de dizer, né? O marxismo, na medida em que ele seja abordado não como um sistema fechado, e eu acho que a proposta do Hobsbawm vai nessa linha, e eu acho que até outros autores, pelo menos tem mais a minha preferência nesse sentido, também apontam, ele permanece fundamental, crucial, e num momento como o que a gente vive hoje, né? Você falava isso no começo, né, Irineia? Absolutamente urgente, né? Imprescindível. E eu acho que o Hobsbawm nos alerta, e aí eu não vou lembrar se é nesse texto que ele fala disso, ou se é em uma outra passagem, para que a gente faça a distinção entre o marxismo enquanto uma proposta teórica, que então pode dialogar, deve dialogar, e a jaula de aço lá do Louvi é um bom exemplo disso, né? E as histórias que se fizeram em nome do marxismo. Histórias que se fizeram para o bem e para o mal, digamos assim, sujeitas a todo bombardeio ideológico num contexto como o nosso, né? Então, a recuperação de Marx para o nosso fazer historiografia é um desafio sempre importante e mais decisivo ainda numa conjuntura como essa que a gente está experimentando. E para o trabalho com a história das religiões, que é o nosso foco mais específico ainda, eu entendo que o desafio é ainda maior, né? Na medida em que há um duplo preconceito, quer dizer, preconceito de um lado e do outro,
sugerindo ou que o tema da religião é pouco relevante, né, para as discussões sobre as transformações sociais, etc., ou, do outro lado, que o marxismo é um instrumento que acaba reduzindo, né, um instrumento reducionista daquilo que a religião significaria, ou do lugar que a religião ocuparia no interior das sociedades, né, nas dinâmicas sociais. Então, o texto acaba para nós, do Lier, colocando um desafio particular, o instrumental de Marx aplicado ao estudo das questões ou dos temas de religião, né, que cada qual aí desenvolve, né, e tem de levar adiante. Pois é, Pedro, isso é muito importante mesmo. Porque quando a gente estava fazendo aquelas discussões, eu tentando produzir, pensando que seria uma história social das religiões, eu estava me colocando muito essas dúvidas, essas questões, né? E aí, percebendo também o quanto que a minha leitura marxista, mais marxiana, ela estava limitada. E estava também, assim, aquela leitura que foi feita no período de formação, e que você vai assimilando algumas categorias, alguns conceitos, inclusive o próprio método materialismo histórico, dialético, né? O Hobsbawm, ele vai puxar a dialética ali, e eu já vi muito essa discussão da galera que separa o materialismo histórico da dialética, e pensando como que eu vou aplicar isso, como que a gente pode colocar essa questão. E eu acho que a chave, pelo menos que parece que por enquanto eu tenho entendido e me ajudou a esclarecer um pouco, é exatamente pensar o processo dentro desse movimento da dialética. Porque a religião, ela está dentro desse movimento. Se ela é parte das formações sociais, ela é parte de todo o processo, né? Lembra que o Hobsbawm, no texto, ele vai puxar a percepção nossa da totalidade, de não enxergar nessa... vamos dizer assim, na história, ou no debate aí da sociedade, os elementos olhando um sem olhar a relação entre os vários, né? E é claro que quando a gente vai fazer as nossas pesquisas, a gente tende a fazer um recorte e a puxar um determinado ponto para poder trabalhar. Mas o olhar da relação como um todo, ou com uma certa totalidade, eu não estou dizendo a história global, né? Mas uma certa percepção de como que as coisas estão relacionadas, ela é essencial para a gente. As religiões, a nossa primeira percepção é essa. Nenhuma religião é um sistema fechado em si, sem também estar permeado por todas as suas relações na sociedade, nos diferentes âmbitos. Essa percepção é importante. E a percepção da contradição, que o Hobsbawm também no texto ele vai chamar a atenção, né? Como que contradições que estão presentes, elas são um dos elementos importantes para a gente observar a aplicação, as possíveis aplicações do método, do materialismo histórico, na produção historiográfica, na historiografia que a gente vai fazer. Então, e aí você volta, né, como disse o Engels, ele é um guia para o estudo. Então, eu vou observar na história que eu estiver estudando, no processo que eu estiver analisando, aquela historicidade, né? Então, outro elemento que é importante, percepção das contradições dentro das historicidades específicas de cada processo que a gente está estudando. E na história das religiões é isso também, né? É claro que aí, a depender da variação dos temas que você está trabalhando, e aí eu acho que vai ter uma grande diferença em termos talvez da aplicação da nova história política, no âmbito que a Fabrícia puxou, porque talvez realmente, quando você vai olhar para o âmbito do político, uma certa autonomia, com o materialismo histórico, você vai ter uma divergência, uma diferença. Porque necessariamente você não vai ficar só no âmbito político, você vai precisar puxar um pouquinho para essa base das relações materiais de produção, né? Mas não que elas vão ser as determinantes finais, mas elas têm uma certa importância ali a você tentar medir aí
aquele processo que você está estudando. Não sei se eu estou me fazendo clara no que eu estou falando, assim. Deixa eu ver, Marcelo, o professor Leonildo queria participar da reunião. Pode participar, Marcelo, manda o link para ele. É seu colega, né, de trabalho, pode participar, sim. Não sei se estão compreendendo bem, gente, o que eu estou falando, não sei se eu estou me fazendo compreender. Porque, tudo bem, nós não estamos... Eu sempre falo isso, né? A gente não faz teologia, né, quando a gente está trabalhando com a história das religiões. A gente está pensando a historicidade dessa religião, como que ela, então, se dá no tempo e no espaço, né? No concreto da história dessa percepção aqui, né? Então, é claro que essas instituições religiosas ou grupos religiosos, eles vão estar totalmente permeados aí por relações outras, né? Não somente aí pela sua ideologia religiosa, os seus valores religiosos. Esses valores se dão na concretude da história. Eles se realizam, eles se dão naquilo que a gente experimenta realmente aqui, né? Essa diferença... Chegou o professor Leonildo, bem-vindo, professor. Essa experiência, essa percepção, acho que ela é um diferencial. Quando a gente começa a ler muitos trabalhos, você perceber onde que está a chave interpretativa do texto, ou explicativa, ou compreensiva do texto, em que a chave de mudança, ela é ideal, ou essa chave de mudança, ela está vinculada a movimentos concretos da história, no sentido aí das relações, né, de produção e reprodução da vida. Mas, enfim, estou aqui refletindo junto com vocês, né. Falem mais, meu povo. Coloquem aí as mãozinhas para cima. Não fiquem tímidos. Hoje nós estamos com um grupo maior. Não fiquem tímidos. Todos são bem-vindos. Professor Leonildo, fica à vontade também para se colocar, comentar com a gente aí o texto. Quem fala? Gente, podem falar assim, vocês estão pensando coisas, vocês falam, isso que eu estou pensando aqui não é muito... ou alguma coisa que ficou não muito compreendida, a gente vai avançando aqui na discussão, viu? Não tem certo e errado. Vou apontar o dedinho, então. Lília Rose, você, minha flor, que estava lá no reencontro com o Hobsbawm. Fale do seu reencontro. E então, professora, eu estou gostando de ler Hobsbawm. Quando eu li a primeira vez, eu li na graduação e eu não gostei. Eu não sei se foi porque a gente teve que ler num contexto complicado, de uma disciplina que ninguém gostava. E eu não gostei de ler Hobsbawm a primeira vez e voltei a ler Hobsbawm com esse texto. Aí Vanessa tinha me indicado o primeiro capítulo para ler. Aí eu comecei a ler o primeiro capítulo e fui lendo. Vanessa, não é o capítulo 10? Ela é, bicha. Eu disse, pois é, mulher, eu não cheguei nesse capítulo direito não ainda. Aí fiquei meio perdida um pouquinho, porque não consegui chegar no texto específico. Eu comecei a ler o livro e fui lendo. Depois eu percebi que eu tinha um capítulo específico para ler. Mas, assim, eu estava pensando também nisso que a senhora tinha falado, da gente refletir como utilizar as discussões do Hobsbawm para a nossa pesquisa do materialismo dialético, das reflexões que ele traz. E achei muito importante a gente fazer o debate hoje, porque mesmo eu lendo Hobsbawm, começando a gostar do autor, da leitura,
eu não me sinto apta, pronta ainda para trabalhar com ele. Então, em linhas gerais, eu não tenho muitas considerações a fazer hoje, a não ser ouvir vocês que já são mais experientes, que já leram mais Hobsbawm do que eu, anotar e perguntar. Mas o meu processo de reencontro é esse. Eu saí de um extremo de não querer nem ver, porque eu achei uma leitura muito chata, para estar gostando muito da leitura de Hobsbawm. Acho muito, muito bom mesmo. Tudo bem, querida, sem pressão. Na verdade, assim, é isso, né? Porque o Hobsbawm aqui, ele está sendo o nosso mediador da leitura com o Marx, né? Então, por exemplo, a gente poderia ter começado com Marx, ali naquelas sugestões que que a gente fez na reunião de planejamento, acabou que nem foi um dos preferidos, né? Vocês preferiram Michel Vauvel, né? Hobsbawm apareceu mais, talvez, pela familiaridade. E o desafio, talvez, seria fazer a leitura do Marx, que é a leitura que assusta, por vezes, pela essa falta de mediação, que nem sempre na graduação a gente vai ter de uma maneira assim mais sistemática, né, mais tranquila, mas que a gente vai assimilando, e eu queria talvez assim que vocês falassem um pouco dessa percepção, não sei, porque eu fico pensando na minha formação, e o quanto que de fato há uma assimilação indireta de alguns elementos, e que talvez caia naquilo que vocês comentaram no início, a Sheila falou, e eu tinha mencionado, né, desse marxismo vulgar, de ideias muito simplificadas, mas que fazem parte de uma discussão, de uma disputa interna na academia, que a gente não, às vezes não toma noção muito, né? Durante a nossa formação, às vezes no mestrado, no doutorado, é que a gente vai compreender um pouco melhor, ou às vezes vai passar ainda aí nossa fase profissional tentando entender algumas coisas. Então, a minha formação, ela tem uma diferença, porque o meu orientador, ele é marxista, né? Ele é marxista, ele era, inclusive, da história econômica. Né? E militante marxista, militante comunista, vamos dizer assim, com a história de vida ligada à luta revolucionária. Então, fica também uma assimilação indireta por outras vias, que as vias, talvez, como diria Thompson, da experiência, né? E a aproximação minha com Marx, pessoalmente, veio através da Igreja Católica. Eu já contei essa história para vocês, quem me conhece, né? Então, foi através da teologia da libertação, da experiência nas comunidades eclesiais de base, que eu tive o primeiro contato com Marx. Mediadores, mediações, diferentes daquela leitura que você vai fazer sistemática, histórico, filosófica, a partir da obra do autor. Então, tudo isso a gente carrega junto com a gente, as nossas experiências, contato com os autores, né? Experiência com contato com o Hobsbawm, a experiência com o Hobsbawm lendo Marx, o Hobsbawm leitor de Marx, o Hobsbawm como historiador que se identifica com o marxismo, que era marxista, que era do Partido Comunista Inglês, né? Que foi por toda a vida, apesar das divergências depois da crise que deu com o stalinismo. Então, tudo isso compõe essa experiência nossa de contato com as obras, que eu acho que é importante, serve para a gente amadurecer, né? Eu acho que hoje, por exemplo, eu tenho condições um pouco melhores de compreender coisas que, de fato, na graduação eu não compreendia, né? Que eram mais dificultosas para você assimilar, né? Como compreensão mesmo da obra. Cezinha, levanta a mão. Vai, Cezinha, fala. Não, é só assim para assim, a senhora fez um questionamento, né, sobre essa impressão da nossa formação. Assim, com relação ao texto, vocês estão escutando, minha gente? Sim, com relação ao texto, eu já tinha lido ele, acho que mais de uma vez, até mesmo na própria, na graduação e em alguma disciplina do mestrado, né? E toda vez que eu leio esse capítulo específico do Hobsbawm, eu sempre fico com aquela impressão que eu não sei nada sobre Marx. No sentido aqui, assim, não é que eu não sei nada sobre Marx, mas assim, a minha leitura relacionada a Marx é bem precária. Entendeu? Tipo, eu acho que assim que ao longo do curso não dá realmente para a gente ter essa
totalidade, né, sobre o pensamento do autor, né, sobre a produção do autor. E talvez isso possa ter influenciado muitas vezes na minha, como fosse uma forma de resistência para mim mesmo, porque eu sempre penso, se eu for trabalhar com materialismo histórico, eu vou ter que cair na questão econômica, ou seja, eu já penso, né, no caso, a partir desse marxismo, determinismo econômico, né, faz parte do marxismo vulgar, mesmo, né, que ele apresenta aqui, o Hobsbawm. Aí eu fico, às vezes, né, quando eu estou pensando em alguma coisa, eu sempre penso nisso. Quando eu estou pensando em relacionar a algum texto, a utilizar um método, eu sempre penso nisso. Inclusive, assim, eu tenho uma meta de vida, tentar ler o Marx, realmente, Marx, até antes de morrer, em algum momento da vida, né? Para realmente assim, tentar entender o pensamento dele. Agora, tipo, ler de forma sistemática as obras, né? Para tentar realmente entender e com relação principalmente à nossa área, né? Porque vira e volta, a impressão que passa, e principalmente quando eu estou conversando com algumas pessoas que acham né, que elas dizem ser marxistas, né? Tipo alguns colegas meus, eu não vou citar nome, né? Que eles dizem ser marxistas, mas eles passam a impressão que religião não serve para nada, estudar religião. Eu já escutei isso, entendeu? Religião não serve para nada. Religião é alienação, mas só que tipo, eles não conseguem ter a impressão que a gente tem que a religião não é uma esfera flutuante na sociedade, né? É exatamente isso, Lilian, é essa questão do ópio do povo, né? Eles não conseguem ter essa impressão que a gente tem, que a esfera religiosa não é algo que fica flutuando na sociedade, que está deslocada na sociedade. Né? Tipo, ela é perpassada, tanto para as relações sociais, para os conflitos políticos, né? Para os próprios conflitos religiosos, né? Tipo, ela, de acordo com o contexto, ela se remodula, né? Se reconfigura para se adaptar a determinadas situações. E isso já entra mais nessa questão pelo menos deu para perceber, essa questão quando ele fala sobre a questão de estudar as hierarquias, né? As hierarquias sociais e as relações sociais. Creio que esse aspecto também perpassa a própria esfera religiosa. Entendeu? Não só levar em consideração a questão econômica, como muitas vezes eu escutei, né? Assim, no fundo, eu acho que falta eu ler algo mais palpável, entendeu? Né? Sobre o emprego desse método dessas ideias de Marx propriamente na religião, né? Essas ideias dele. Né? Inclusive, eu estava até pensando, eu estava até procurando para ver se eu achava um livro do Engels que ele fala sobre as guerras religiosas lá na Alemanha, entendeu? Mas, tipo, enfim, eu não achei, tipo, é uma necessidade minha. Eu queria encontrar algum livro, algum trabalho que abordasse, assim, para eu ter uma ideia mais ou menos como é que eu vou como seria trabalhar com materialismo histórico dentro de um estudo relacionado à religião. Acho que só isso. Beleza, César. Professor Pedro, depois a Cris. Eu pedi a palavra para contribuir de alguma maneira, e porque eu vou ter que sair agora, né, como eu lhe falei antes. Mas eu queria colocar algumas pontuações. A Irineia disse que foi apresentada a Marx na experiência das comunidades eclesiais de base, né? Eu fui apresentado antes, Irineia. Eu fui apresentado em casa por um militante anticomunista que era meu pai. Pois é. Então, vocês podem imaginar um simpatizante da TFP, enfim, apoiador do regime militar. E isso ali, nos últimos anos da ditadura. Né? Então,
foi assim que eu fui apresentado. Eu me lembro do susto que eu tive quando, agora sim, já no contexto da teologia da libertação e das comunidades de base, etc., eu fui apresentado a uma noção segundo a qual Marx não prega a luta de classes, mas ele denuncia a luta de classes que existe na história das sociedades. Para mim, isso foi um susto, né? Porque tinha sido catequizado, né? Ele apregou a luta de classe, ele apregou a violência, ele apregou o ódio contra os ricos, eu não sei o quê. Então, há muito marxismo vulgar, tanto dentro do marxismo quanto fora dele, né? Muita caricatura, né, que acaba prejudicando. Essa era uma pontuação que eu queria fazer. A segunda pontuação tem a ver com alguma coisa agora interna à tradição marxista, mas ainda bem que não é absoluta, nem totalizante, mas que se ilustrou para mim de maneira muito patente quando, na época que eu fazia o doutorado sobre o Belo Monte de Antônio Conselheiro, né? Só sabe que aí o meu trabalho foi sobre isso, eu me encontrei com um colega. Eu fazia o doutorado em Ciências Sociais e ele fazia em História. E ele também estudava, né, a temática do Belo Monte. E aí a gente trocando ideias ali, o que eu faço, qual é o meu foco, qual é o meu interesse. E eu cheguei num certo momento e disse que uma das coisas sobre as quais eu me debruçava eram os escritos de Antônio Conselheiro. Inclusive um texto que ainda naquela época era inédito, não sei o quê. E aí ele se saiu com a seguinte, eu nunca me esqueci disso. Canudos me interessa apesar de Antônio Conselheiro. E o que foi que ele quis dizer com esse apesar de Antônio Conselheiro? É que o Antônio Conselheiro atrapalhava o trabalho dele. Porque Antônio Conselheiro encarnava justamente a referência religiosa que caracterizava o Belo Monte. Não que o Belo Monte fosse religioso por causa de Antônio Conselheiro, mas, com certeza, essa aura religiosa, para dizer o mínimo, de Antônio Conselheiro, exerceu um papel preponderante para a atração das pessoas para viverem lá, mas não só para as pessoas irem, para as pessoas construírem aquilo que foi feito lá. Né? Então, e isso ele falava em nome de quê? Em nome do que ele chamava de marxismo. Dizendo, isso não me interessa. O que me interessa é a questão social, a luta contra o latifúndio, Então, Canudos me interessa apesar de Antônio Conselheiro. Certamente Marx, se eu visse isso, daria voltas no túmulo. Né? Mas em nome dele e do marxismo, você chega a caricaturas como essas. Né? E aí você vai encontrar algumas abordagens feitas em nome do marxismo sobre o Belo Monte que desconsideram, que esquecem ou que colocam em segundo plano esse traço religioso que atravessa uma experiência comunitária, coletiva, social, como foi, né, a do Belo Monte. Então, eu pego esse exemplo, que ele me marca, né, pelas razões que eu já disse, para reiterar aquilo que eu dizia na minha intervenção anterior, que é o seguinte: você pega uma produção como, e eu recomendo que todo mundo veja, quem não viu que veja, uma série da Boitempo chamada Marxismo e Religião. É uma série de vídeos que estão no YouTube, vocês encontram fácil. Marxismo e Religião, uma série conduzida justamente pelo autor do livro A Jaula de Aço, o Michel Louvi. Uma série muito boa. Ele vai tratando de autores da tradição marxista como
como é que eles abordaram a religião. Então, Marx, Engels, Gramsci, Benjamin, quem mais? O próprio Hobsbawm. Né? Ernest Tem Bloch. mais uns aí. O Ernest Bloch, acho que são 8, exatamente. O Bloch, acho que são 8. Mas, enfim, vale a pena. Vale a pena. Né? Agora, o que acontece? Não. E o Hobsbawm é um deles, né? O Hobsbawm, no livro dele, Bandidos, todo mundo conhece esse trabalho do Hobsbawm, né? Ele cita o Belo Monte, de Antônio Conselheiro, como um movimento milenarista. E o próprio Lovi repercute isso no vídeo dele sobre Hobsbawm, que ele diz Hobsbawm e o milenarismo camponês. Pois é, pela pouca atenção que mesmo autores de renome costumam dar à dinâmica religiosa, digamos assim, a dinâmica religiosa interna à própria religião. E que não é teologia, né, Ireneia? É ciência da religião, por exemplo. Você acaba reproduzindo alguma coisa que, quando você vai verificar lá, nessa tal dinâmica interna, não corresponde. O Belo Monte nunca foi milenarista. Isso é um equívoco crucial, repetido por quem não se dispõe a entrar um pouco nas minúcias. Ô Pedro, desculpa te interromper. Essa ideia do milenarismo, o pessoal não pegou da leitura da Marisaura Pereira? Na verdade, no caso do Belo Monte, pegou de Euclides da Cunha. Ah, sim. Naquele artigo que eu escrevi para o Crítica Histórica, uns 4 anos atrás, eu trago. Mas a Maria Isaura pega isso do Euclides e, de alguma maneira, por influência da sociologia francesa daquele tempo, faz um modelo. Henri de Roche, principalmente, ela transforma isso em modelo para explicar tudo. Mas aí o que acontece? É o pessoal das ciências sociais pouco disposto a entrar nas minúcias do universo religioso, na discussão conceitual, na discussão um pouco mais pormenorizada. Então, eu entendo que aí, nesse sentido, o diálogo que o Lovi propõe entre Marx e Max Weber é muito frutuoso. É muito promissor, mais do que frutuoso. É muito promissor. Porque o Weber, com todos os limites que a sociologia dele tem, esse limite ele não tem. Ele adentra o universo das religiões sobre as quais ele se debruça. Ele quer saber lá da diferenciação entre calvinismo e luteranismo. Ele quer saber da diferença entre calvinismo na Europa e calvinismo nos Estados Unidos. E como é que isso se articula com a dinâmica da social mais geral. Então, essa é uma conversa boa, a meu ver. A conversa que o Weber acaba provocando, não necessariamente porque o marxismo não dê conta, mas porque no desenrolar histórico do marxismo houve um certo descuido com essas dinâmicas do universo religioso. Alguém citou no bate-papo aquela frase famosa, a Lília falou, do ópio do povo. O pessoal esquece de ler o parágrafo dentro do qual essa frase se encontra. Um parágrafo diz muito mais e coisas muito mais dialéticas, complexas, do que simplesmente essa afirmação. É o ópio do povo. Na verdade, o ópio é uma conclusão do parágrafo. Conclusão essa que a gente não vai entender quanto ao seu alcance se a gente não lê o conjunto. Então, eu queria fazer essas pontuações e isso para dizer do caráter indispensável da abordagem marxista, marxiana, mais do que marxista até, e chamar a atenção para o fato de que mesmo grandes nomes, importantes nomes, indispensáveis nomes, como o Hobsbawm, quando chegam na religião, não sei se não tem muita disposição,
Enfim, não sei exatamente por quê. Ou como diria o cara do Guimarães Rosa, lá do Grande Sertão, eu não sei nada, mas desconfio de alguma coisa, né, quanto a isso. Então, por isso que eu falava antes que aí a contribuição de outras referências teóricas acaba se tornando importante para abrir horizontes, para abrir referências, para abrir a nossa atenção a detalhes que não podem ser colocados de lado e eu vou dizer, não, vou tratar do assunto apesar deles. Para terminar, e voltando a esse colega, ele cita uma fotografia que foi tirada lá do Belo Monte em ruínas, né, em que aparecem prisioneiros e aparecem algumas figuras também da repressão ali controlando aqueles prisioneiros, né? E ele faz uma descrição da fotografia. Em todos os detalhes, não. Em todos, não. Por quê? Porque ele se esqueceu de considerar que na fotografia aquelas pessoas estavam na praça da cidade, onde havia um cruzeiro, e atrás da praça havia uma igreja. Então ele faz o estudo da foto e ignora esses pequenos detalhes, né? Esses detalhes, obviamente, não são pequenos em se tratando de qualquer cidade do interior do Brasil do século XIX ou de qualquer cidade do litoral do século XIX e mesmo nos dias de hoje. Quanto mais no Belo Monte de Antônio Conselheiro, né? Era isso, o Irineia, colegas, eu vou ter que sair, peço desculpas. Obrigada, Pedro. Você vai para o Paz e Bem, né? Tem aula. Na verdade, eu vou discutir com o coordenador lá do Paz e Bem, o Mauro, a dinâmica do nosso trabalho. E aí eu vou mandar para vocês para a semana que vem. A gente vai começar semana que vem, na verdade. A gente adiou. Aí o link para quem quiser acompanhar a série Mitologias na História, que a gente vai em torno do tema de mitologias e textos sagrados das religiões, uma abordagem panorâmica que a gente vai fazer ao longo desse ano. Massa, manda sim, porque a gente divulga também para o pessoal da graduação lá nas turmas. Beleza. Obrigada, Pedro. Obrigado, gente. Até mais. Até mais. O César está com a mão levantada, mas a Cris tinha pedido a palavra. Cris, você quer falar ainda antes? Eu aqui. Não, na verdade, eu tenho uma pergunta e umas considerações rápidas. Primeiramente, a mãe está muito doutrinadora hoje, tá? Mãe não, avó. Só avó. Avó. O peso da doutrinação ainda é maior para as avós. A avó doutrina muito melhor que mãe. Primeiramente, é verdade. Primeiramente, eu acho que Marx é que nem a Bíblia, né? A gente fala muito sobre, mas lê pouco. Né? Então, a gente tem muito senso comum quando se fala de Marx, e eu me incluo nisso. Né? Eu, como analfabeto em Marx, por isso que eu tenho uma pergunta. Porque o Hobsbawm fala, eu não sei editar a página porque eu li no Kindle, mas ele fala assim: o materialismo histórico foi habitualmente definido, às vezes até por marxistas, como determinismo econômico. Além de rejeitar inteiramente a expressão, Marx certamente teria também negado ser ele o primeiro a ressaltar a importância da base econômica do desenvolvimento histórico, ou escrever a história da humanidade como a de uma sucessão de sistemas econômicos. Bom, primeiramente eu vou logo dizendo que a minha leitura de Marx é totalmente das ciências sociais, porque eu li esse texto, na verdade, para a seleção do mestrado de História. Então, assim, eu tenho zero leitura de Marx como historiador. E a minha pergunta é, temos aquela concepção básica de que Marx é um reducionista histórico, certo? E, para ele, a história é uma sucessão de eras econômicas e o que resultaria no fim histórico, que faz dele um determinista histórico, certo? Existe muita crítica, eu já li muita crítica de Marx quanto a isso. Só que quando eu li o texto do Hobsbawm com mais cuidado, sem a pressão de uma prova de mestrado para fazer, eu fiquei com algumas dúvidas quanto a essa concepção. Então, assim, já que a mãe é a rainha da doutrinação,
A mãe poderia me doutrinar, quer dizer, a avó, né? A avó poderia me doutrinar melhor quanto a isso, porque realmente eu fiquei com dúvidas quanto à validade dessa concepção de Marx reduzir a história a apenas sucessões de sistemas econômicos, o que levaria a essa compreensão de que a história seria uma receita de bolo. Eu faço isso, logo eu levo aquilo. Que eu acho que deva ser mais um senso comum em cima das concepções marxianas. Porque, como eu disse, né, a gente fala muito sobre e lê pouco. E esse é o perigo. Pois é, Cris. Quem dera, né, eu pudesse doutrinar mesmo. Brincadeira. Então, isso que a Cris falou é importante, porque se liga também àquilo que o César estava falando antes, que é essa questão da economia. Achar que você vai trabalhar, então, materialismo histórico, então você vai ter que falar de economia. E aí tem a percepção do que a gente tem de economia e o entendimento do que é quando ali naquele modelo do marxismo vulgar que o Hobsbawm vai criticar, a relação entre base e superestrutura. Então, o que é essa base? Então, a primeira coisa, a gente tem que entender o que ele está falando quando ele está falando de economia, gente. Quando eu li aqui as citações de ideologia alemã, vocês perceberam, espero que vocês tenham podido perceber, a primeira citação que eu falei, primeira coisa, quando ele está falando aí, conhecemos uma única ciência, a ciência da história, né? A relação entre ser humano e natureza, entre sociedade e natureza. O fato de que nós, seres humanos, somos seres naturais, mas somos seres sociais, que o nosso desenrolar como espécie, e lá no videozinho da Boitempo, o professor ele também vai falar sobre isso, o Marcos Del Roio, é um processo em que a gente, no nosso desenvolver como espécie, a gente vai dominando a natureza. Aqui ele vai falar, o primeiro ato não é pensar, o primeiro ato é sobreviver, é a gente organizar a vida material para a nossa subsistência, é retirar da natureza o necessário para a nossa subsistência, é construir através da natureza, através do trabalho, e aí a relação com Hegel, né, essa categoria de trabalho humano, ela é essencial, como mediador entre o ser humano e a natureza, tudo que está à nossa volta, todas as coisas que estão à nossa volta são frutos do trabalho humano. Então, quando a gente está pensando, eu vou ter que vou trabalhar materialismo histórico, vou ter que falar de economia. Não necessariamente você vai ter que ser um historiador econômico que vai entender tudo das relações de mercado e flutuações, e fazer aquelas contas e entender como microeconomia ou macroeconomia. A gente tem que entender essa perspectiva, esse pressuposto de que não tem como desconsiderar as relações sociais como relações de produção e reprodução da vida. Nós nos organizamos socialmente a partir dessas relações. Então, para a gente estar aqui juntos, conversando à distância, notem quanto trabalho humano tem no todo que a gente está usando aqui, em termos tecnológicos ou mesmo qualquer outro tipo de materialidade da nossa existência, que depende do trabalho humano, a roupa que a gente veste, o óculos, a aguinha que eu estou tomando aqui na garrafa, tudo isso é permeado de trabalho humano. Então, esse entendimento, ele dá uma concretude para aquilo do que a gente está falando. Então, isso que a Cris trouxe, né? Quer dizer que a sociedade, então, quer dizer que a história, ela seria mecanicamente uma sucessão de etapas de movimento e que isso tem uma certa direção, que leva até tal lugar. Não é isso. É a gente partindo do concreto real do que existe, entendendo que nesse desenvolvimento humano, nessas relações humanas em sociedade que vão se desenvolvendo, elas dão certas consequências, né? O Hobsbawm, ele vai falar isso, eu não sei agora qual que é a página, quando ele fala assim, tem coisas que acontecem umas atrás das outras, né? Por exemplo, a relação campo e cidade. Para existir a relação campo e cidade, tem que existir o campo e tem que existir a cidade. Quando a gente fala, por exemplo,
do candomblé, que a Lília mencionou aqui, né, lá no chat, falando. Não tem como eu falar de candomblé sem entender que os africanos, os seus descendentes estão no Brasil, vieram para o Brasil, como diz o Wilson Barbosa, para ser trabalhadores forçados. Não tem como eu fingir que não existe uma relação de base material nesse sentido do que é essa relação de produção e reprodução da vida, os seus intercâmbios, que fazem com que tais determinadas coisas se deem na história, aconteçam na história. Tá compreendido isso, Cris? Não sei se fica claro. Então, é isso que a gente tem que entender, mais do que pensar assim, eu vou trabalhar com materialismo histórico, então eu vou ter que falar de mercado de ações. Não necessariamente. Agora, é ilusão nossa a gente achar que porque nós estamos considerando as religiões em seus pressupostos e valores também ideológicos, que essas religiões, elas não têm uma materialidade de ação, de práticas, de formas de organizar a vida social, que tem muito uma base, que estão vinculadas a essa base de relações. Então, por exemplo, eu posso dar um exemplo concreto em relação à pesquisa a respeito da Igreja Católica aqui em Alagoas. Eu acho que a gente chegou a debater isso entre nós em algum momento, em alguma outra reunião, que é, por exemplo, o trabalho do Márcio Manuel, que ele vai apresentar para nós mais para frente, que vai defender esse mês como doutorado. Na pesquisa dele, ele vai falar de como que foi necessário para a existência de um bispado católico em Alagoas, você conseguir acumular patrimônio material. Então, a Igreja Católica, com todas as suas regras, da hierarquia, da forma como ela se organiza na sociedade, da forma como ela se entende dentro dessa sociedade, faz com que ela tenha determinadas relações. Então, não é que a economia determina a Igreja Católica, mas a Igreja Católica não escapa das determinações concretas do lugar social e da historicidade que ela está em termos econômicos também, sociais e políticos. Então, se os católicos em Alagoas, eles vão precisar negociar, né, com políticos, negociar com as elites, para que eles consigam dinheiro, fazer campanha entre o povo, até os trabalhadores, para que doem dinheiro, para que eles acumulem uma quantidade X de dinheiro em libras esterlinas, para conseguir mandar para o Vaticano dar aqui o bispado, isso é uma relação concreta. A gente não está partindo de uma ideia, a gente está partindo daquilo que ocorreu concretamente. Então, assim, se a gente for pensar essa mudança nesse desenvolvimento histórico, a gente tem que colocar dentro de uma longa duração, uma média duração. Lembra que no texto lá, o Hobsbawm, ele vai falar do Brodel, né? Ele até brinca, fala, nossa, tem gente que viu o marxismo até no Brodel, porque o marxismo o Brodel está falando exatamente dessas bases econômicas, né? Vai falar de capitalismo e tal. Então, tem coisas que são o concreto dessa experiência histórica. O fato de que os humanos, eles se organizavam em grupos de determinada forma, realizavam tarefas de determinada forma, vão constituir cidades, vão constituir certas relações, essas relações, elas têm um desenvolvimento. Esse desenvolvimento, ele é dialético, ele é contraditório, ele tem avanços e recuos. A relação entre os diferentes grupos na sociedade, ela se dá também de forma contraditória, com avanços e recuos. Então, lá no texto, tem um momento que o Hobsbawm vai falar da função do Estado dentro da organização ou dos elementos, né? Então, aí você tem várias especificidades que, a depender do período que a gente está estudando, a gente vai ter um determinado desenvolvimento, né? É aquilo, né? O problema do historiador, Cris, a diferença aí com o pessoal das ciências sociais. O historiador, ele está sempre pensando na retrospectiva, né? Como o Hobsbawm fala, a gente está olhando para o passado retrospectivamente, assim. Mas não é que necessariamente, eu acho que eu já cheguei a falar isso aqui, ou com alguma turma. O Marx, por conta das suas opções políticas, o seu envolvimento com o movimento de operários, e por observar como o capitalismo
a economia política ela se organizava, o capitalismo se organizou, se desenvolveu, perceber esse processo no longo da história, ele enxergava as contradições internas dentro do capitalismo. E por conta da sua opção política, ele projetava que essas contradições, a depender das ações e estratégias do movimento operário, poderia dar, sim, ao fim do capitalismo, poderia dar, sim, à construção do socialismo. Mais ainda, né, toda a produção dele é baseada na perspectiva que não, sim, nós podemos mudar as coisas na história, nós devemos mudar as coisas na história, né? Como o Pedro falou, né, não é que o Marx inventou a luta de classes, né, ele destacou e indicou a existência disso, né, e a necessidade da superação. Então, a dialética do movimento, dos períodos históricos ou dos tipos de sociedade, isso a gente não tem que encarar como, de fato, um mecanismo que vai acontecer assim, determinístico, e então estamos condenados, ou o capitalismo, de fato, está condenado ao fim. O capitalismo só vai acabar se a gente acabar com ele. Né? Infelizmente ou felizmente, depende de um certo de movimentos sociais, de organização, de luta dos trabalhadores, de percepção de como que funciona essa totalidade maior de relações que interferem na nossa existência, que pode vir dar, sim, ao fim, né? Então, não sei se eu te ajudei ou se eu atrapalhei mais, para variar, porque aí eu começo a falar e descambo e vou para vários lugares ao mesmo tempo, né? Não sei se eu cheguei no lugar. Sim, se a gente for considerar dialética, mesmo o debate todo do Marx, como Hegel, né, que é a superação da dialética idealista, e você tem uma dialética de fato materialista, o que se espera é a superação do sistema capitalista, é a superação desse modo de organizar a vida material, a produção e reprodução da nossa vida. Então, a questão é, nós podemos construir outra coisa, nós podemos construir um outro tipo de sociedade, nós podemos ter um outro tipo de relação com a natureza, nós podemos ter um outro tipo de organização, distribuição e divisão do trabalho, ou de organização e distribuição da produção e da riqueza que a gente cria. Nós podemos ter outra forma de sobreviver. Então, isso que é, né, a proposição, a ideia. E assim, empolgando ainda, desculpa, gente. O Hobsbawm fala lá no texto, né, do encontro com essas ideias, e que tem uma força libertadora, né, ele usa essa expressão, é um explosivo intelectual. Mesmo aquele marxismo vulgar, que foi para alguns da geração dele, né, da geração dos 30, 40, um explosivo intelectual. Porque muitas vezes é aquela ideia, né, que os liberais venderam por muito tempo, de que o ser humano é assim, o ser humano é egoísta por natureza, as coisas são assim, pobre sempre vai ter. É como se a gente não tivesse o que fazer. Isso sim é determinístico. Achar que nós estamos condenados a fazer um tipo de produção e reprodução da vida que a maior parte da população vai ser escrava para sempre. Escrava do consumo, vender sua força de trabalho, sem poder usufruir da vida, né? Então, vejam que, eu acho que quando o professor Pedro estava chamando a atenção, por exemplo, para o tipo de leitura que foi feito, ou porque alguns marxistas, né, rejeitaram e não consideraram as religiões como elementos a serem analisados de maneira mais cuidadosa, de fato aplicando o materialismo histórico dialético mais correto, né, na sua aplicação científica, é porque muitas vezes o pessoal está querendo lutar contra, né? As religiões, elas cumpriram muitas vezes o papel, de fato, de serem apoiadoras de exploração, né? E aí não são todas as religiões, né? Tem, mesmo os diferentes cristianismos, essas religiões, elas têm também esse elemento duplo, né? Essa função legitimadora e a função subversiva, né? Mas muitas vezes, de fato, assim, esses marxistas na academia, na historiografia, eles estavam muito mais preocupados em fazer um debate sobre as questões em volta da luta de classes, né, das questões econômicas, da história da classe operária,
E a religião, ela ficou ali, boiando naquela superestrutura, entendida de maneira mecânica, né? Sem relação com as bases, né, da vida. Cris, não sei se eu te ajudei, filha, minha doutrinação pode estar enferrujada. Sim, a Fabrícia aqui mencionou do videozinho. Tudo bem, Cris? Você dormiu aí? O que mais, meu povo? Fala aí. Eu tô com medo. Eu tô com medo. Olha que eu tô caladinha aqui, só balançando a cabeça. Que nem catenga. A mãe disse, tá dito, né, minha gente? Oxe, não é assim não, mulher. Tô brincando, né, Irineia? Mas assim, eu consegui compreender melhor. É porque é aquela coisa. Marx, você vai ler a vida toda e não vai ter compreensão. Porque eu acho que nem ele tinha compreensão da totalidade de tudo que ele estudou. Não é assim. Você vai compreender o que está na Aos obra. poucos, você vai mastigando. Né? Mas é claro que o estudo, ele é constante, né? A gente vai estudar para sempre, assim. Porque as coisas daqui a 30 anos a gente vai estar relendo e vai ter outras compreensões. Às vezes é considerar a importância da obra, ela está exatamente nisso, na sua perenidade, no sentido. Por que é tão importante ainda? Porque a gente não superou o capitalismo, pessoal. Talvez quando a gente superar o capitalismo, o Marx seja menos necessário. Mas ele é necessário por conta do que nós vivemos no presente. Não tem como escapar nesse sentido de que ele, e é lógico que não é só ele, não só a obra dele e outros, é que ajuda a gente a entender o que a gente vive, ajuda a gente a entender a realidade. E ajuda a gente, talvez, a projetar um futuro que seja outra coisa, um futuro diferente. Me incomoda, às vezes, um pouco, a galera achar que o historiador tem que ser neutro, né? Essa coisa da neutralidade nas ciências humanas, ciências sociais, a gente já jogou fora há muito tempo, mas vira e mexe, principalmente quando você tem um comentário... É o discurso da imparcialidade. Antimarxista, a galera quer pagar um de, eu sou liberal isentão. Galera, não tem isso de liberal isentão. Se você é um isentão, você já está, na verdade, do lado dos vencedores. A gente sabe disso. Então, é preciso só a gente se apropriar melhor das coisas para poder fazer uma discussão com mais firmeza, ou com mais clareza, né? A gente possa aplicar melhor o método, inclusive, né? Vai, gente, mais um pouquinho, a gente encerra, se vocês não tiverem aí muito mais o que colocar, mas eu acho que sim, ótimo. Quem levantou a mão primeiro, Jadson ou Lídio? Ou Pedro Lucas, desculpa. Vai, Pedro Lucas, tu primeiro, então. Pode falar, querido. Pedro, travou? Vocês estão ouvindo o Pedro, gente? Ou só eu que não estou ouvindo? Jadson, fala tu então, enquanto o Pedro resolve aí o áudio dele. Tá, ok. O Pedro, ele digitou aí, né? Ele vai falar. Tá, eu vou pegar esse gancho aí na questão do determinismo econômico, né? Entre os itens... O Jadson travou, gente. Isso, estão me ouvindo, né? Sou eu. Entre as características mais comuns do marxismo vulgar é exatamente esse determinismo econômico, né? E lá na página 161, o Hobsbawm conclui: devemos repetir que essa tendência, ou seja, determinismo econômico, embora sem dúvida produto da influência marxista, não tem nenhuma ligação com o pensamento de Marx, né? Então ele praticamente rejeita por completo essa concepção determinismo econômico sendo de Marx, né? Ele está escrevendo isso na década de 60, né, professor? Quer dizer, está palestrando, né? Aí eu
eu acabo tendo um problema aqui, porque eu traçando um diálogo com o Jean Delumeau. O Jean Delumeau escreveu O Nascimento e a Afirmação da Reforma também na década de 60, com algumas republicações, né, edições da década de 70 e década de 80, e essa da década de 80 que foi traduzida para o português. Quando ele faz as discussões, quando o Delumeau, né, o Jean Delumeau, ele faz as discussões sobre a historiografia da Reforma Protestante, ele inicia, a primeira fase é a seguinte: desde o nascimento, abre aspas, desde o nascimento do marxismo, uma explicação de caráter exclusivamente econômico procura justificar a reforma. Fecha aspas. Colocando para dialogar, né, o Hobsbawm com o Jean Delumeau, né, que para mim é um referencial no estudo da reforma, eu caracterizaria nesse caso, né, o Jean Delumeau como uma análise do marxismo vulgar acerca da percepção da reforma protestante, né? Seria uma leitura marxista vulgar, né? Só que eu queria problematizar, né, o próprio Hobsbawm, porque ele, na condição, né, de um comunista de carteirinha, vamos dizer assim, né, porque ele era afiliado do Partido Comunista, né, me deixa na dúvida, né, se essas diversas leituras que caracterizaram ao longo das décadas, né, e caracterizam até hoje, como esse determinismo econômico sendo uma característica de Marx, do próprio Marx, e do Engels também, que o próprio Delumeau vai colocar ao longo do texto, né, citações tanto de Marx quanto de Engels, foi uma leitura reducionista, né, acerca dos que liam Marx, né, ou se é uma projeção do Hobsbawm sobre o próprio Marx, né, quando ele projeta, a partir das suas leituras em Marx, evitar ou justificar, não sei a palavra adequada para tentar caracterizar isso, né, a posição que para outros autores seria né, a característica fundamental de Marx, que era o determinismo econômico. Para Hobsbawm, ele negando essa característica, né, como ele diz, não tem nenhuma ligação com o pensamento de Marx, né, se não estaria o próprio Hobsbawm tentando justificar o que, segundo outros autores, seria um equívoco de Marx, né? Ou seja, né, essa crítica que os outros autores fazem acerca de Marx, né, poderia ser reconhecida, essa seria uma via, né, de analisar ela, afirmando que, não, realmente, Marx fez toda a sua concepção sobre a história redundou ou culminou em um determinismo histórico, né? E, porém, todavia, entretanto, essa concepção se alargou ao longo do século XX, né? Alguns quase têm essa percepção. Enquanto que o Hobsbawm, ele vai negar dizendo que não, isso não tem nenhuma ligação com o pensamento de Marx, né? Então, fiquei-me questionando-me acerca, né, de se isso, e aqui eu não tenho resposta, não sei se a professora tem, se alguém tem, né, se isso é uma projeção do Hobsbawm sobre o Marx, né, ou se ele tem sua conclusão aí adequada acerca do próprio Marx, e nesse caso, eu terei dificuldades com o Delumeau, né? Porque eu teria que caracterizar o Delumeau, ou o meu referencial aí de estudo da reforma, né? O Delumeau, que o professor Ronaldo Vanfas, ele caracterizou o Delumeau como o mais brilhante historiador da reforma protestante, né? E aí a gente teria que caracterizar ele como o marxista vulgar, né? Mas ficamos com essas dúvidas, ou a professora traz as respostas. Era isso, professor. Então, Jadson, na verdade, você não precisa brigar tanto com o Delumeau e nem botar o Marx no determinismo, porque, na verdade, você precisa ler o Marx, né? Eu sugiro que você leia a ideologia alemã. Você vai perceber que, de fato, não é assim.
Ou se você pegar... Não, assim, é difícil, né? Por exemplo, o Capital, o livro 1 do Capital, eu li pela primeira vez inteiro agora, no ano passado, né? E você vai perceber que o que se chama de determinismo econômico é uma leitura realmente muito rasa, porque o tempo todo o Marx ele vai estar falando de outros elementos dentro do conjunto das relações, aquilo que o Hobsbawm está falando das hierarquias, dos níveis de relação, dos processos que ele está analisando. Lembrando que, como o Hobsbawm lembrou, o Marx ele escreveu história, mas ele não era um historiador só, né? Filósofo, jurista não, né? Ele estudou direito, mas o que ele faz, por exemplo, também no Capital, não é uma história do capitalismo, ele está ali fazendo a crítica da economia política. E ele traz o aporte histórico da história para poder trabalhar os argumentos que ele está apresentando para fazer essa crítica da economia política. Mas se você pegar a ideologia alemã, Jadson, acho que você já resolve isso. Né? Não precisa nem ler inteiro, ler a parte do debate com Feuerbach, que já aí resolve, porque foram as citações que eu trouxe aqui no início, né, na nossa reunião. Se para Marx, como intelectual, interessa muito essas relações da base material, e por isso ele vai falar mais da economia, da política, ele está o tempo todo relacionando isso com a sociedade. O Hobsbawm chama atenção no texto, na hora quando ele diz que a análise do pensamento de Marx, histórico, a direção do pensamento histórico, né, de Marx, ele é sociológico e econômico ao mesmo tempo. Ele não é uma coisa e outra. Por isso que quando a gente estava falando antes, eu estava falando com Cris, né, da pergunta dela, eu insisti que quando a gente está falando dessa base, a base material da vida, a gente está falando de relações, de produção e reprodução da vida. Então, a relação de produção não é só o que eu trabalho, mas é aquilo que eu trabalho, como eu trabalho, em que condições eu trabalho, e eu posso incluir também toda a parte cultural dos valores, dos símbolos, daquilo que eu considero que representa o meu trabalho. Então, o que ele vai chamar a atenção é para a gente partir do concreto da história, né? Então, o Engels, ele se interessou muito mais pela história do cristianismo do que o Marx. O Marx, ele faz vários aportes, falando de história do cristianismo de modo geral, mesmo no Capital, nas notas de rodapé, ele faz lá como é que chama? Abre aquele parênteses, né, fala de uma coisa ou outra, mas é o Engels que vai fazer mais um estudo, está mais preocupado com essas questões, né? Só que na ideologia alemã, como ele está debatendo com os idealistas, eles, né, o Engels também estão debatendo com os idealistas, eles vão tocar mais nessa questão da religião ali. Eles vão insistir mais. E aí, é claro, eles estão pensando um pouco o protestantismo, né? Mas eles estão pensando protestantismo na Alemanha, estão pensando o que os filósofos alemães, os jovens hegelianos, estavam fazendo no debate a respeito da religião, e estão debatendo, estão fazendo uma discussão com eles, né? Então, eu acho que ajudaria mais. Aí você não precisa ficar tão triste com o Deleuze. O Deleuze pode ter feito realmente, mas ele pegou aí, dependendo do quando ele escreveu, ele está lá pensando que o marxismo é o estruturalismo do Althusser, é o que a galera estava mais colocando ali na França, naquele momento, né? Eles estão na discussão. Então, tem esse contexto de produção para a gente considerar, né? Mas insisto, pessoal, falar de modos de produção, das relações de produção, forças produtivas, não é um negócio assim, putz, isso não tem nada a ver com a minha vida, porque eu sou um filósofo, eu sou uma pessoa religiosa, eu sou budista, eu sou alguém transcendental, eu quero superar né? A gente está existindo aqui agora no concreto. Beleza, eu posso querer superar a materialidade, eu ter concepções religiosas, ou o meu grupo, né? A gente está falando de indivíduos, mas a gente tem que pensar como grupo. A sociedade brasileira, ela é uma sociedade religiosa, né? A religião exerce um papel fundamental, assim, importantíssimo para tudo que a gente está vivendo hoje,
Então, tem um papel a cumprir, também para o bem ou para o mal, dependendo de como a gente lê. Mas essa religião, ela existe no concreto dessas relações. Então, eu insisto nisso, é pensar que não é determinismo econômico. Porque, lembrando ainda na cartinha lá do Engels, eu estou aqui fazendo a defesa dos autores, ele vai falar, a gente nunca disse que era a única causa a economia. Nem eu, nem Marx, nunca dissemos isso. Em última instância, a depender do que, isso tem uma influência, mas há outras coisas a levar em consideração. Então, é um guia para o estudo, você tem que ir lá para o passado, ver o que você está estudando, levar em consideração os elementos que compõem aquilo ali, né? Naquela situação que você está analisando. Enfim, Jadson, também estou aqui fazendo a defesa, mas, assim, é importante a gente ler, né? Faz a leitura. Por exemplo, o que o Pedro indicou do Michel Louvi, acho que é bastante útil, aqueles videozinhos lá. Ajuda a compreender melhor isso da relação com a religião e pensar, de fato, que esse determinismo não está, assim, tão determinante. Ele tem uma importância por conta disso que eu falei, né? Da base da existência concreta real, do que a gente está falando. A gente não está partindo de um ideal. A gente está partindo do concreto da história. E para nós estarmos aqui fazendo história, como diz lá na ideologia alemã, a gente tem que estar vivo. Né? Pedro, consegue falar agora, companheiro? Pedro? Não, ainda? Eu não estou conseguindo ouvir, Pedro. Eu não estou nem ouvindo. O Fernando ainda captou de longe. E agora? Ah, agora sim. É que, tipo, no texto, o Hobsbawm ele fala tipo, de duas contribuições do Marx para ciências sociais, para a história, que é a questão da hierarquia, da base e superestrutura, e ele fala também da contradição. Eu queria falar um pouquinho dessa parte da hierarquia, da base da superestrutura, que eu venho lendo o Althusser, né, que a senhora já sabe, e o Althusser, ele fala de uma questão que, tipo assim, não existe, tipo, não é como não existe só hierarquia, assim, eu não posso dizer que eu não entendi direito ainda, assim, eu não sou estudado um cara, mas, tipo, que é uma conversa entre elas, e que não é uma coisa separada entre a base e a superestrutura, sabe, que, tipo assim, que nas relações materiais a gente, na questão do trabalho mesmo, as ideologias estão atravessadas. Não é como se existisse a base, a superestrutura. Foi como o César falou lá, eu acho que a religião perpassa as relações. Então não é uma questão de a gente pensar que existe uma hierarquia, mas pensar que existe uma conversa entre elas, eu acho, assim, na questão do texto que o Hobsbawm fala, né? E pensar, tipo, não só a subestrutura de uma maneira, assim, ideal, mas na materialidade, nas nossas relações e nos aparelhos. E também na questão da contradição, que a senhora mesmo falou que vem da teologia da libertação, pensar que essas ideologias não são fechadas, que existe a contradição dentro delas também, não só é um reflexo do que a gente vive, mas também não é algo parado. Tipo, dentro das ideologias tem contradições, existem. Você traz uma carga de experiência, a senhora falou, para dentro de algo, que, tipo, como eu posso dizer assim, a teologia da libertação não surgiu do nada, um padre não falou assim, minha gente, o Marx, acho que ele chegou, atravessou, então existe essa questão da experiência. Tipo, é mais que isso, sabe? Não pensar base e estrutura hierarquizada, mas numa conversa. E uma questão também que, tipo, agora defendeu o Althusser, que ele não é tão parado assim, não é, sabe? Tipo, ele é aberto para bastante coisa, até mesmo para o Hegel, que ele não gosta, mas se a gente for pensar, o Zizek parte dele e do Hegel, então, sei lá, eu gosto dele, não falem mal dele. Pois é, o Althusser acaba virando um mau exemplo para tudo, né? Coitado. Também, eu não tenho a leitura muito avançada do Althusser, não, gente, mas eu gosto do que ele fala sobre os aparelhos ideológicos, né? E como que isso também está presente, a gente é levado. Então,
Pois é, acho que o que o Pedro chamou atenção sobre a experiência é importante a gente considerar, porque de fato é a partir dela que a gente tem que entender, né? Como que essas relações elas vão se dando, assim. A religião é um objeto muito fabuloso para a gente entender isso. Isso não impede, gente, eu acho que também já cheguei a falar isso muitas vezes, eu acabo me repetindo muito. Por exemplo, o Pedro vai dar esse curso sobre mitologias, textos sagrados, é importante a gente entender esses elementos que estão ali presentes internamente, né, as concepções religiosas, como que as práticas religiosas, elas estão vinculadas a essas concepções, e como que elas se desenvolvem, e os debates internos que tem a respeito disso. Todas as religiões, elas não são monolíticas, a gente já falou bastante disso também, elas têm as suas contradições internas, seus grupos que disputam até a verdade religiosa, ou a interpretação religiosa, né, está vinculado às disputas teológicas que se dão, das disputas de como que essas práticas elas devem ser, e tudo isso é profundamente humano, né, mesmo que a gente entenda e considere que as religiões deem explicações que não são humanas para o seu fenômeno, né, para a sua realidade, todas essas contradições, elas são profundamente humanas, e a gente deve considerar isso nas nossas pesquisas, né, tratando com os nossos objetos particulares, né, específicos disso. E como que elas vão participar da discussão na sociedade no presente, como elas participaram do passado, aí vai depender de nós historiadores, né, levantar e trazer os problemas em torno disso, né, em torno dessas diferentes experiências, que isso também é a nossa contribuição, né? O que a gente pode contribuir. Né? Mais alguém, gente? Jadson quer falar de novo, querido? Fernando não falou nada ainda. O Everton também está quietinho. Várias pessoas aí ficaram quietinhas. Mas estão querendo terminar a reunião? Olha lá, que vocês estão querendo terminar. Então, eu não sei se dá para fazer muito uma síntese aqui, meio da leitura, mas eu acho que essa primeira experiência, ou essa experiência de retomada agora dos nossos debates, eu acho que foi bastante produtivo. Espero que tenha sido para vocês. A intenção, diferente das brincadeiras aqui da Cris, né? Não é doutrinar, obviamente, são escolhas teórico-metodológicas que a gente vai fazendo ao longo da nossa experiência e da nossa profissionalização e da nossa formação acadêmica. Elas são importantes, elas estão vinculadas a perspectivas políticas, as nossas visões de mundo, né, as nossas ideologias, elas estão vinculadas à forma como a gente se entende no mundo, a forma como a gente entende a sociedade, a forma como a gente entende o nosso papel na sociedade. Então, independente daquilo que a gente escolhe como arcabouço teórico-metodológico, importa como a gente vai trabalhar esse arcabouço na nossa prática, na nossa praxis, e como que isso pode transformar, melhorar a realidade ou não, né? Pelo menos isso que a gente coloca como valor, né? É importante a gente considerar. Então, enfim, acho que a gente pode encerrar por hoje. Mas alguém quer colocar alguma coisa? Eu vou, então, encerrar a gravação, e aí a gente ainda não sai ou não, que a gente faz as nossas considerações finais, encaminhamentos mais práticos para a próxima reunião, tá bom? Só um momentinho.